Olá, mulheres lindas, maravilhosas! Hoje nós iremos falar sobre um assunto novamente um tanto polêmico, pois infelizmente ele é alterado, ele é mudado. A Bíblia nos fala da submissão da mulher ao marido e o marido como cabeça da casa, o cabeça do lar. E isso muitas das vezes é colocado como um homem dominador, um homem abusivo, um marido abusivo. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que a Bíblia diz a respeito disso. O que é realmente essa autoridade que o Senhor instituiu sobre o homem e essa submissão da mulher. Então, para começarmos, vamos ler lá em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 22 ao 31. Que diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre a autoridade sacerdotal, essa autoridade de liderança que o Senhor concedeu ao homem. Esse é o propósito do homem para a família, ele ser líder, ser cabeça. Então vamos entender o que realmente é essa liderança que Deus instituiu. O marido ele foi instituído como o cabeça da casa, do lar, pelo próprio Deus. Lá em 1 Coríntios 11, no versículo 3, diz assim: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O primeiro ponto que devemos entender é que o homem ele é a cabeça da mulher, porém antes disso, Jesus é a cabeça do homem e Deus é a cabeça de Cristo. Ou seja, antes mesmo do marido estar sob autoridade, na autoridade do lar, ele está sob a autoridade de Cristo. Ele deve ser submisso a Cristo, submisso a Deus. Isso significa obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas e temer e honrar a sua palavra. O que é ser um líder? Qual o significado de ser um líder? Ser um líder é a capacidade de conduzir um grupo de pessoas, ou seja, a família que nós estamos nos referindo aqui, constituindo uma equipe que gera resultados. A liderança é a habilidade de motivar e influenciar as pessoas de forma ética e positiva, de tal forma que elas contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização. Automaticamente, quando o homem ele exerce a liderança nos princípios bíblicos, nos princípios que Deus instituiu, a sua mulher ela é submissa voluntariamente. Mais para frente nós iremos entender um pouquinho o que é essa submissão. O homem que ele lidera seu lar, que ele é o cabeça do seu lar, ele administra, organiza, provê e protege a sua família. Essas são as principais funções do homem, do marido no lar. A liderança do marido, ela deve ser baseada nos princípios bíblicos e estar espelhada em Jesus Cristo.
e a sua família será o resultado dessa liderança. Ou seja, quando o homem ele exerce com eficiência, com sabedoria, a autoridade que Cristo, que Deus o instituiu no lar, a sua família vai ter resultado positivo. Vai ser uma família abençoada, uma família próspera, uma família que você pode ver o crescimento, tanto emocional, espiritual, enfim, todas as áreas. Será uma família muito próspera. O homem, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a sua vida por amor dela, se preciso for. Muitas das vezes nós nos focamos tanto na submissão da mulher ao homem, mas nós esquecemos de ler esse versículo de Efésios 5, 25 e 33, de que o homem ele deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Cristo ele se entregou em morte para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e pudéssemos ter acesso novamente a Deus. O homem, o marido, ele deve amar a esposa com essa mesma intensidade que Cristo amou a igreja. Então existe algo mais, uma responsabilidade mais, vamos dizer assim, pesada, né? Do que o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Será que a submissão chega aos pés disso, dessa responsabilidade que o Senhor instituiu ao homem? Ele deve amá-la como ele ama o seu próprio corpo, porque a partir do casamento a Bíblia é bem clara que Deus não vê mais dois, mas ele vê um, porque se torna uma só carne. Então o homem, o marido, ele deve amar a sua esposa como ele ama o seu próprio corpo. Os maridos, eles não devem ser ríspidos ou ignorantes com as suas esposas. Isso quebra todo aquele pensamento de que o homem deve ser ignorante, de que o homem pode humilhar a sua mulher, de que o homem deve ser dominador. Lá em Colossenses 3, no versículo 19, diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. A autoridade do homem, ela deve ser também para servir. Jesus, ele serviu, ele foi um mestre, ele é mestre, mas ele serviu e ele deu o exemplo de serviço quando ele estava aqui na terra, e ainda ele nos serve, mesmo sem precisar disso, porque nós que somos dependentes dele, mas Jesus nos serve o tempo todo. E ele serviu quando ele estava aqui na terra, lá em João 13, dos versículos 4 e 5, nós podemos ver um dos exemplos de serviço que Jesus fez. E diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com uma toalha com que estava cingido. Aqui, os discípulos que talvez deveriam lavar os pés de Jesus, porque ele era o mestre, mas o próprio Jesus deu o seu exemplo, que também uma autoridade, um líder, um mestre, ele deve servir, ele deve estar submisso ao serviço. Uma outra importância do marido para o lar é estar presente, estar por perto, espelhando-se na presença de Jesus com seu povo. Mesmo quando Jesus ele foi ascender aos céus, ele nos prometeu que enviaria o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para estar conosco. Então ele não deixou a igreja sozinha, ele não deixou o seu povo só, ele enviou o seu Espírito Santo. Então, da mesma forma, o marido, ele precisa ser presente no lar, precisa ser presente no casamento.
precisa estar a par, precisa perceber e precisa estar presente quando algo estiver dando errado ou quando as coisas não estiverem talvez tão bem. O homem, ele precisa estar pronto para auxiliar, para resolver esses problemas juntamente com a sua família. Agora nós vamos entender um pouco sobre a submissão da esposa ao marido. O que é essa submissão? Será que eu devo obedecê-lo? Será que eu devo seguir tudo o que o meu marido me diz ou me pede? Vamos entender um pouquinho? A submissão da mulher ao homem se aplica apenas ao casamento. Então, essa submissão que a Bíblia fala não se refere à mulher ser submissa a qualquer outro homem, mas sim ao seu marido a partir do casamento. Porém, essa submissão, ela deve ser primeiramente a Deus. Ou seja, a mulher, ela deve obedecer primeiramente os princípios bíblicos, o que a Bíblia coloca como temor e obediência a Deus, para só então ela ser submissa ao seu esposo. A submissão da mulher, ela é voluntária, ela não é forçada, não é uma obrigação forçada, mas ela deve ser voluntária, deve ser prazerosa. A mulher, ela deve ser submissa ao marido porque ela ama o seu marido, então automaticamente ela é submissa por amor e por temer a Deus e obedecer a sua palavra. A esposa, ela serve o marido da mesma forma que a igreja serve a Cristo. Então, a Bíblia muitas das vezes coloca como exemplo a noiva, como a noiva servindo a Cristo e esperando o noivo. Da mesma forma, a esposa deve ser para com o seu marido, deve se espelhar naquilo que a palavra nos diz, como ser submisso a Deus. Honrar e respeitar o marido como autoridade sacerdotal nem sempre será obedecer. Infelizmente, temos homens abusivos, homens agressivos e homens que não seguem os princípios bíblicos, os princípios de Jesus, que Jesus instituiu para um líder. Existem casos que a mulher, ela não vai ser obrigada a obedecer, ela não pode obedecer o marido porque ela fugirá daquilo que o Senhor colocou como princípios. A honra, o que significa a honra então, se eu nem sempre preciso obedecer para honrá-lo? A honra significa o princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso e honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Então, mesmo que eu não obedeça à opinião ou à fala do meu esposo, mas eu devo honrá-lo, respeitar a sua opinião, respeitar o que ele diz e seguir aquilo que os princípios bíblicos me diz, ou até mesmo se é uma escolha muito pessoal, eu devo honrá-lo em suas opiniões, porém eu devo ser clara com ele de que aquilo não me fará bem, de que aquilo não será o ideal para a nossa família, e que eu honro a sua opinião e a sua posição, porém não seguirei por conta desse e desse motivo. Isso é a honra. Nem sempre honrar será obedecer. Basicamente, nós vemos aí, voltamos para o assunto da mulher virtuosa, de que já falamos, lá de Provérbios 31. E para concluirmos, lá em 1 Pedro 3, nos versos 1 e 2, a mulher, ela deve ser virtuosa a fim de ganhar o seu marido pelos seus procedimentos, ao invés de falar, simplesmente falar e falar. Os seus procedimentos devem ganhar a credibilidade, a confiança, o amor e o coração do seu esposo.
Deus abençoe vocês.